Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes que nos acompanham pela Rádio Senado, os internautas que nos seguem pelas redes sociais. É lamentável, senhor presidente, que um projeto tão destrutivo de direitos como essa reforma trabalhista de Temer tenha chegado ao plenário do Senado e esteja cumprindo um rito de votação em regime de urgência. É como se esta casa estivesse empurrando os trabalhadores brasileiros de forma acelerada para um cadafalso em que eles serão executados em seus direitos e conquistas históricas. O Senado abrigou um projeto nefasto do Palácio do Planalto, que altera mais de 100 dispositivos da legislação e desfigura a própria consolidação das leis do trabalho, sem que tenha aberto qualquer diálogo verdadeiro e produtivo com a classe trabalhadora. Todas as audiências públicas realizadas nesta casa serviram a nada, tendo em conta que nenhum dos alertas feitos pelos trabalhadores, nenhuma das advertências dos especialistas, nenhuma denúncia dos danos que esse projeto causará, feita por membros do Judiciário e do Ministério Público, nada foi levado em consideração pelos senadores. Esse golpe na classe trabalhadora, patrocinado pelos apoiadores de Temer nesta casa, vem ao plenário sem qualquer alteração. Chega aqui com a vontade manifesta de diversos senadores de abrir mão de suas prerrogativas, de se negar a alterar um projeto reconhecidamente nefasto somente para obedecer, como um cão que abana o rabo para o dono, à vontade desse presidente ilegítimo de que o projeto chegue sem mudanças à sua mesa e possa imediatamente ser sancionado. Essa, de fato, não é uma reforma trabalhista, porque ela em nada atende aos trabalhadores. Ela é, sim, uma reforma do patronato, pelo patronato, com o patronato e para o patronato. É só os interesses econômicos que bancaram quase 60% das emendas que essa reforma atende. É para pagar a fatura da deposição da presidenta Dilma que esse projeto foi encaminhado a toque de caixa e aprovado de afogadilho sem alterações. É ao empresariado que esta casa se curva ao se recusar a mudar as tantas aberrações que guarda esse projeto, mesmo aquelas que os próprios apoiadores de Temer reconhecem que não deveriam ser aprovadas, como as que submetem mulheres grávidas a condições que agridem a sua saúde e a de seus filhos. Vão deixar esse denunciado pelo Procurador-Geral da República a prerrogativa de vetar alguns poucos artigos dessa reforma e editar uma medida provisória suplementar, como se um sujeito como ele fosse minimamente confiável, alguém que acumula um rosário de traições. É uma vergonha o papel a que este Senado se presta. É uma vergonha que abdique da prerrogativa de legislar para se vergar à vontade do Palácio do Planalto, a um presidente cambaleante e a uma elite empresarial que nada mais quer além de um ambiente econômico em que possa lucrar mais à custa dos direitos dos trabalhadores. Afinal, o que é essa reforma, se não rasgar a legislação para dar vez a um acordo entre duas partes absolutamente assimétricas? De um lado, o patrão, com a força econômica nas mãos. De outro, o empregado, fraco e desprovido, que a tudo terá que submeter-se se quiser manter seu emprego.
O que é essa reforma, se não a institucionalização da pessoa humana como um meio de produção, um objeto do patronato, tendo em conta que com o trabalho intermitente o trabalhador vai ser usado, repito, usado ao bel prazer do empregador, que só vai remunerá-lo quando dele quiser dispor. O que é essa reforma, se não o atentado ao direito de férias, que agora podem ser repartidas pelo empregador de acordo exclusivamente com a sua vontade, a despeito das necessidades do trabalhador? Então, não venham com essa conversa de que essa reforma vem melhorar o ambiente econômico e gerar empregos. Ela vem sim para criar subempregos e precarizar as relações de trabalho, na contramão de para onde seguem os países mais desenvolvidos do mundo. É uma reforma totalmente feita para o empresariado, que vai passar a pagar cada vez menos aos seus empregados e pelos seus empregados, jogando todos num presente draconiano de direitos e em uma futura penúria. Não há dúvida de que o processo de pejotização, em que as carteiras assinadas são substituídas pelas pessoas jurídicas, esvaziará a Previdência Social e, brevemente, teremos uma massa de indigentes sem um tostão de aposentadoria ou pensão com que possa custear a própria velhice. Um trabalhador que vira pessoa jurídica perde também, por exemplo, o plano de saúde empresarial, que muitas vezes tem, o que vem exatamente ao encontro da proposta desse governo cruel de expandir os chamados planos populares de saúde, jogando a população no mercado privado sem qualquer regulação, no qual os mais pobres pagarão muito para ter uma cobertura precária e insuficiente. Essa, então, é a reforma do empresariado. Não é a reforma trabalhista que o Brasil precisa, sim, fazer para modernizar a sua legislação. Mas ouvindo principalmente a parte mais interessada, que é o trabalhador, absolutamente excluído dessa proposta de Temer, que entregou ao patronato a elaboração do seu projeto. É dele, do empresariado, a assinatura embaixo dessa reforma. Não mintam, não venham sofismar que essa é uma proposta do Brasil e não de governo. Ela é de governo, sim, porque algo tão nocivo só seria parido por uma gestão tão nefasta como a de Temer. Em 13 anos de Lula e de Dilma, nada com essa dimensão de perversidade chegou nem perto de ser enviado ao Congresso Nacional. O que encaminhamos, todas as reformas que fizemos, tudo foi rigorosamente discutido com os brasileiros e veio para modernizar e não para tirar direitos, garantias e conquistas. Então eu quero chamar nossos companheiros à razão. Eu ainda quero crer vivamente que os senadores que apoiam a proposta desse governo ilegítimo, comandado por alguém denunciado por crime, que toda semana vê um assessor próximo preso, vão despertar para o fato de que ela não pode ser aprovada, porque está podre desde a origem. É importante que os brasileiros acompanhem, vejam como cada um de nós aqui votará, quem vai defender os interesses dos trabalhadores e quem não. Mas eu acredito, ainda temos tempo até a votação final, que haveremos de refletir que o papel do Estado é o de buscar equilibrar as relações trabalhistas no Brasil e não fazer pender um desequilíbrio que favorece única e exclusivamente ao patronato. E seguramente, se essas mudanças vierem a ser votadas, certamente que o serão para pior. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, senador Humberto Costa. Eu consulto ao plenário se o senador Garibaldi se encontra no plenário. Ele se reinscreveu como 11º. Então, no lugar, vou chamar o senador Paulo Paim para que Vossa Excelência possa discutir a matéria. Tempo só depois que o senador Paim estiver na tribuna. Tem a palavra Vossa Excelência, senador Paulo Paim.